Direto da redação. O Jornal Diário da Guanabara, no Rio de Janeiro, está fazendo uma série de reportagens que já está no 5º capítulo sobre uma cidade no Espírito Santo, que é Presidente Kennedy. É a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil, cidade com 13.290 habitantes. Ela está localizada próxima a Marataízes. Ela faz divisa, na verdade, com São Francisco da Bapuana, que pertence a Campos dos Goytacazes. Essa cidade, ela tem como peculiaridade sua renda e também assim, o alto índice de corrupção eleitoral, corrupção em licitações públicas. E essa reportagem ela está evidenciando uma investigação que começou, você confere aí na tela aí, a reportagem, a série, que ela está no 5º capítulo. E eu vou começar aqui mostrando até o 5º capítulo, que foi ontem, que foi publicado, você vai conferir aí. Vamos nela, que é a Operação Chope. É uma operação que foi deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo, a Draco. E o que essa... Eu vou explicar primeiro aqui o que é a Draco, né, para que as pessoas entendam certinho o que é a Draco. Você está na tela aí com a reportagem do que foi o 5º capítulo, que foi publicado ontem, esse 5º capítulo. E a Draco, ela começou essa investigação, só para você entender aqui por quê. Foi uma pessoa, entrou com um documento na prefeitura de Marataízes, pedindo informações à prefeitura de Marataízes sobre uma empresa que estava trabalhando lá, apontando assim indícios de corrupção, que precisava desses documentos, que seria para entregar à polícia, formalizar uma denúncia. A prefeitura de Presidente Kennedy, assustada com aquele documento, enviou um e-mail com todo aquele requerimento para a Polícia Civil, dizendo que o prefeito de Marataízes não tinha nada a ver com aquilo, que aquilo não era em Marataízes, que a empresa não trabalhava lá. Então ali a Draco desencadeou, deflagrou uma investigação e apurou que, na verdade, a empresa ela trabalhava na prefeitura de Presidente Kennedy. Então aí começa toda essa trajetória que vai desembocar nessa reportagem, nessa sequência, numa investigação, que é a Operação Chope, que foi deflagrada. Aí a polícia fez busca e apreensão, fez o diabo. E vai eclodir, vai chegar exatamente no ponto em que essa reportagem, que essa série de reportagem, ela vai traçando. Eu vou só chegar aqui a reportagem aqui para detalhar melhor. Bom, cheguei nela agora. O que diz aí o 5º capítulo dessa reportagem que está na tela, que você está conferindo aí agora? É o relatório final da Polícia Civil detalhando que servidores públicos, laranjas e empresários teriam desviado mais de 26 milhões na prefeitura de Presidente Kennedy. Em documento que indica a necessidade de novas investigações, porque a polícia ela chegou a muitos outros fatos, a muitos outros personagens, e por falta de pessoal técnico para levantar ali, para fazer perícia, para fazer um monte de coisas, ela não detalhou, mas ela já indiciou ali algumas pessoas, são 8 pessoas indiciadas. E ontem, no 5º capítulo, o que essa reportagem destaca? Que um relatório detalhado de mais de 150 páginas, a que o Diário da Guanabara teve acesso, está expondo ali as entranhas de um sofisticado esquema de corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro que teria desviado mais de 26 milhões dos cofres de Presidente Kennedy, que é esse município do sul do Espírito Santo. E esse documento ele conclui um inquérito policial 004/2024, que foi conduzido pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que é a Draco. E não apenas indicia 8 pessoas por crimes como associação criminosa e corrupção, mas também acende um alerta. Uma teia de corrupção que pode ser ainda maior. E o relatório recomenda a abertura de novos inquéritos para aprofundar investigações. E o conteúdo desse processo que o Diário da Guanabara teve acesso está em segredo de justiça, por isso que não pode mostrar o documento, nada, mas apenas foi feita uma leitura, quem teve acesso, a reportagem teve acesso.
e vai citando ali. Agora, por que o nome da operação é Operação Chope? Porque ao pedir propinas, servidores da prefeitura se referia a chope, pagamento de chope. Olha, pede a ele para pagar o chope. Então era o pagamento do chope. Em alguns lugares é taxa de oxigênio. Em outros é sapatilha. Em Presidente Kennedy é o chope. Chope, sapatilha, oxigênio, tudo isso. As investigações batizadas internamente de Operação Chope, uma referência ao código usado pelos suspeitos para se referir à propina, teve início com a denúncia de Welter José da Costa, que se apresentou à polícia como laranja da empresa Shark Negócio e Empreendimento Limitada. Mostra a imagem do Welter aí. O Welter é um lavador de carros, ele mora em Marataízes, que é próximo a Presidente Kennedy. A empresa Lopes do Brasil Limitada era uma empresa que trabalhava em Marataízes, em algumas prefeituras, fazia obras em Presidente Kennedy. Essa empresa ela foi vendida. E ao ser vendida, essa empresa ela é posta em nome de Welter. E ele confessou à polícia que ele recebia R$3.000 para ter a empresa em nome dele. E movimentou assim quantias milionárias em nome dele. Ele não tinha prestação de contas de nada. E o combinado que tinham de pagar ele não pagaram. Daí ele berrou. Ele foi, botou o bico, botou o bloco na rua. E deram a ele R$60.000, depositaram para a esposa dele, do Welter. Depois, nesse acerto. Então o Welter, na verdade, ele é o embrião de tudo. É com ele que começa. A empresa Lopes do Brasil vira Shark. É a Shark que está em nome dele. Vira Shark. Negócios e Empreendimentos Limitados. Que começa a arrematar obras assim milionárias em Presidente Kennedy. E daí então, com a ruptura, houve um racha nesse grupo, segundo a polícia apurou, que diz aí no relatório final dessa reportagem. E nesse racha aí foi que surgiu a confusão. E o Welter, ele cita ali vários nomes. Nos depoimentos que ele deu ali, ele cita algumas figuras, ele cita as figuras, e daí a polícia, a partir dele, a partir do que ele depõe ali, vai desencadear, faz busca e apreensão na casa de um monte de empresários e apreende material. Então, quais são as pessoas implicadas ali? Olha, apesar de Welter e outros figurarem como sócio no papel, o relatório apontou que os verdadeiros donos do negócio eram Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como Vaguinho, Samuel de Carvalho Oliveira, Eliseu Siqueira e Leonardo Rios Batista. Esse Leonardo Rios, ele é conhecido, ele é vulgo Léo Goela. Então eles seriam os sócios ocultos responsáveis por toda a operação financeira e pela articulação com os agentes públicos. E a análise bancária do negócio revelou uma movimentação de 26,278 milhões entre novembro de 2022 a abril de 2024. Desse total, mais de 11 milhões vieram diretamente dos cofres da prefeitura de Presidente Kennedy, referente a 2 grandes contratos de pavimentação nos trechos Jaqueira, Santo Eduardo e Espírito Santo 060 Jaqueira. O relatório diz que a obra foi até concluída, mas isso aqui, o número de aditivos espanta. Aí tem assinaturas falsas em nome de Welter, mas tem uma confusão. E depois a Shark ainda começa, tem conversa em nome, já entra outra empresa na história, a Queen Empreendimentos Limitada, e Thor Construtora, RDG Engenharia, IP Engenharia, que também teriam relações suspeitas com o grupo. Assim como outros personagens, como Léo Rios, conhecido como Léo Goela, que chegou a ser alvo de busca e apreensão no curso das investigações. Mas é um negócio assim espantoso. Aí o que a gente se pergunta aqui é como é que isso tudo ocorreu sem pareceres de procuradoria. Mas nós vamos chegar agora aos personagens. É uma série de reportagens. Eu sugiro para que você tenha um detalhamento, que você comece desde o último capítulo, comece no primeiro capítulo e vá até o 5º capítulo, e essa série de reportagens do Diário da Guanabara não se esgotou, porque são várias reportagens. Nós mostramos a foto do Welter. Mostra a foto agora aí do Vaguinho. Esse aí, o vídeo. O Vaguinho, ele era dono da Lopes do Brasil, ele foi secretário de Serviços Urbanos de Marataízes. Ele é foragido da justiça não por causa desse inquérito, porque ele não está indiciado nesse inquérito.
Ele é citado, mas ele não foi indiciado entre essas 8 pessoas nesse inquérito. Ele é acusado por outros crimes na área criminal, que é execução de pessoas, assassinato, tem nada a ver com esse processo aí. Nesse processo ele não é acusado. Ele é acusado na morte de um vereador, que ele nega já em algumas situações, ele nega que tenha participado disso, ele é implicado, é apontado também com envolvimento em outra execução, em outra morte. Mas nesse processo ele tem muito a falar. Ele queria delatar, ele queria falar exatamente o que aconteceu aí. E o grande adversário do Vaguinho e a figura que seria o centro de uma delação do Vaguinho, desse homem aí, seria o procurador, que você vai ver a foto agora, que é o Rodrigo Lisboa, Rodrigo Lisboa. Mas por que o Vaguinho não pôde delatar? Porque o Vaguinho é acusado em outros crimes, ele é foragido, porque a polícia tem mandado de prisão em outros crimes, então ele não pode delatar, ele não pode comparecer. Então os outros inquéritos, aí é que é a confusão toda. Olha que enredo, que trama tem isso tudo. E esse procurador do município, atualmente, aí o Espírito Santo é um negócio interessante para você cobrir. Por quê? Porque ali você tem os sites de aluguel, você tem a imprensa de aluguel. Aí quando ele quer fomentar, quando ele está no olho do furacão, os sites de aluguel começa a atacar os adversários dele, tenta mudar o enredo da história. É um negócio que parece já sucupira, cara. Sucupira. Aí, esse homem atualmente, ele não dorme. Ele fez uma cirurgia bariátrica. Essas são as informações que o Diário da Guanabara levantou. Diz que ele é uma pessoa que tem pressão, hipertensão arterial. Todo mundo entende por quê. E ele anda com 3 seguranças, fortemente armados. Até para defecar, segurança fica na porta dele. Ele não dorme sem segurança, se é que dorme. E há quem diga que o avanço disso tudo, ainda que a Draco tenha entregue, porque o relatório da Draco foi entregue ao Ministério Público Estadual. O Ministério Público vai agora aprofundar essas investigações, que poderá fazer isso, poderá solicitar as perícias que a Draco não conseguiu fazer, por exemplo, sobre superfaturamento de obras, sobre questão da realização de obras, se foi utilizado ali produtos ou não de obra. No relatório, o delegado que fecha o relatório, ele diz que ele não pôde concluir essa parte porque ele precisava de uma equipe técnica que ele não tinha. Então o Ministério Público poderá solicitar à Justiça uma equipe técnica para fazer esse levantamento. E também apurar os pareceres. Quem foi que deu parecer favorável a essas obras? Em Presidente Kennedy. E nós estamos falando aqui em desvios volumosos, nós estamos apenas numa pontinha do iceberg nesse caso aí. Eu creio que o Jornal Diário da Guanabara vai desdobrar muito essa reportagem, ainda ela vai avançar, e há quem diga que todo esse enredo poderá bater às portas do Palácio Anchieta, que é a sede do governo estadual, e também a sede do parlamento aí, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Presidente Kennedy, apesar de ser uma pequena cidade, é o epicentro da corrupção, o principal epicentro da corrupção hoje no Espírito Santo, é apontado. E os laços, pelo volume de dinheiro que a cidade movimenta, entre essas figuras do Espírito Santo, com expoentes da política capixaba, no Palácio Anchieta, no Palácio e no Legislativo, é muito grande. E por isso a delação do Vaguinho, que está foragido, desse homem aí, ela poderá deflagrar uma explosão, que pode ser a delação do fim do mundo capixaba. Poderá tragar vários figurões. Ninguém sabe o paradeiro desse homem. A reportagem de Diário da Guanabara tenta contato, tenta entrevistá-lo, não conseguiu contato, não conseguiu linha de contato, pelo menos foi o que a repórter me falou aqui, que não conseguiu ainda linha de contato, que não sabe, ninguém sabe, ele tem um paradeiro ignorado. O rapaz, o que está aqui na ponta aqui de boné, que é o Elter, ele é de Marataízes. O procurador está em Presidente Kennedy ainda sob forte segurança. E o interessante é que Presidente Kennedy tem uma eleição anulada porque o prefeito da cidade
que é o cara que está na cadeia de comando, que é o Dorley Fontão. Todo esse pessoal estava até há pouco reunido no entorno dele, depois rompeu. A gente vai tentar também chegar e saber por que houve esse rompimento, por que houve esse racha. Ele tentou disputar o 3º mandato na cidade. Ele assumiu a prefeitura em 2019, se reelegeu, ficou até o final do mandato, até 2020, se reelegeu prefeito naquela eleição. Aí, depois de reeleito, ele tentou concorrer novamente ao novo mandato consecutivo. A Justiça em primeira instância barrou, em segunda instância barrou. O TSE negou 2 recursos a ele. Agora vai o TSE provavelmente mandar o TRE definir data para a eleição extemporânea em presidente Kennedy. Mas interessante observar que o procurador e o Dorley, eles estão indo no comando da cidade porque o presidente da Câmara, o Júnior de Grumobol, é do mesmo grupo do Dorley, então ele é apenas uma figura que faz figura, ele é figurante. Ele está ali como figurante. Ele foi eleito presidente da Câmara justamente para segurar a prefeitura no eventual no período ali em que foi que o Dorley teve o registro indeferido, para ele ficar extemporaneamente no cargo e dali tentar ou prorrogar, dar uma sobrevida ao grupo, ou então tentar uma nova eleição para o grupo se perpetuar. O que acontece é que esse pessoal não pode perder o poder em presidente Kennedy. Porque a hora que perder o poder em presidente Kennedy, aí o tsunami vem varrendo, ou vem mais rápido, se não vir antes. Agora, o interessante aqui nesse relatório da Draco, que a Draco deu agora aí, e que entregou ao Ministério Público, e que o Jornal Diário da Guanabara divulgou com exclusividade, é que tem vários crimes que são elencados ali que não estão na esfera estadual. Eles passam, provavelmente deve haver compartilhamento de provas e deverá ser remetido até para a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal entrar nessa história aí, sai do domínio das forças políticas regionais, porque é ali no Espírito Santo que se observa ainda é que há o controle político sobre o órgão de controle externo, ou seja, sobre polícia, sobre tribunais. Isso aí é, pelo menos o que se fala aqui no Rio de Janeiro, se fala em Brasília, se fala tudo quanto é lugar quando se reporta ao Espírito Santo, é que o controle político sobre os órgãos de controle externo lá é patente. E as pessoas elas não se avexam disso. Então, por isso ali, quando entra a Polícia Federal na história, todo mundo se assusta, todo mundo começa a ter caganeira. Nós vamos continuar acompanhando esse caso em Presidente Kennedy, porque ele é instigante. Esse é o epicentro. Presidente Kennedy, apesar da sua população de 13.290 habitantes, apesar de ser um dos municípios, assim, um município de pequeno porte no sul capixaba, é muito rico. Então, por isso, o interesse político sobre o presidente Kennedy e os escândalos de presidente Kennedy vai exalar mau cheiro para os palácios na Grande Vitória. Vamos acompanhar.